Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Civil Rodrigo. Hoje um tema bem bacana que chegou, é uma dúvida dos inscritos no canal, que é a cor do solo, a cor que eu tenho no meu solo, no local que eu quero construir, impacta ou não na resistência para as minhas fundações, para a minha estaca ou para a minha sapata? Então essa dúvida eu vou responder nesse vídeo curto. Espero que vocês gostem, já deixa um like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então a dúvida que chegou até o canal foi: Rodrigo, eu tenho um solo vermelho, ele é bom para construir, tem uma boa capacidade de suporte? E aí surgiu a ideia para fazer esse vídeo, que foi que a cor, dentro da classificação dos solos, a cor não entra dentro das variáveis. Por quê? Para classificar os solos, sobretudo a diferença dos solos ou a classificação dos solos é feita de acordo com o diâmetro das partículas. Então, dentro dessa classificação, vocês podem ver na tela, nós temos três, tá? Areia, silt e argila. Nós podemos ter também a mistura de um ou mais desses três tipos de solo. Por exemplo, nós podemos ter um solo areno-siltoso, ou argilo-siltoso, ou areno-argiloso, ou até mesmo um solo que tenha um pouco ou uma porcentagem dos três. Isso vai conferir ao solo propriedades diferentes, uma vez que as partículas são de tamanhos muito diferentes. Por exemplo, uma areia de 2 milímetros vai ter aí 500, 800 vezes mais tamanho que uma partícula de argila e se comportam diferente. Enquanto uma areia trabalha mais a ângulo de atrito, nós temos uma argila que trabalha mais a coesão. Então, isso sim que vai influenciar no comportamento do solo e a relação entre solo e fundação. Tá, Rodrigo, e a cor vai importar ou não? Vou falar aqui nesse primeiro momento que sim e não. Então, de maneira direta, a cor não tem influência nem na classificação dos solos de acordo com o diâmetro, nem na resistência dos solos. Entretanto, a cor pode impactar de maneira indireta, ou seja, se nós temos uma cor diferente, vai representar um solo diferente com uma origem, um mineral diferente, e depois disso pode levar que, de acordo com esse mineral, pode representar uma um solo com mais resistência ou não, tá? E para como que eu vou explicar isso? Explicando aqui um pouco sobre a origem da formação dos solos e da onde vem a cor do solo, beleza? Tá, Rodrigo, você me mostrou que nós só temos três tipos de solos de acordo com a classificação por diâmetro das partículas. Entretanto, eu vejo um monte de tipos de solos com cores diferentes, com tamanhos diferentes, com comportamentos diferentes, com matéria orgânica ou não, e você disse que só tinha três. É verdade, só tem 3 dentro da classificação de diâmetros. Entretanto, nós temos vários tipos de solos, como argilossolos, cambiosolos, espodossolos, gleissolos. Então, de onde vêm todos esses tipos de solos? Esses solos ou essas classificações são feitos de acordo com o processo de formação dos solos, que vai conferir ao solo uma cor diferente. Por exemplo, se nós temos mais ferro dentro dos minerais que constituem o solo vai ser um pouco mais vermelho. Tá? A gente pode dar o exemplo no estado do Paraná, que teve um derramamento vulcânico, Paraná e Mato Grosso do Sul, nós temos uma região de solo vermelho. Por quê? Porque o mineral ou a rocha que deu origem a esse solo tem uma constituição maior de ferro e deu essa origem um solo vermelho, tá? Isso não quer dizer que o solo vermelho vai ter mais ou menos resistência que os outros, simplesmente que ele tem mais composição de um mineral específico, ok? Ou também pode ser que um tipo de solo vai ter mais matéria orgânica, vai ser mais negro por isso. E por quê? Porque ele geralmente está nas capas superiores ou em solos que tem uma grande matéria orgânica, coexistiu uma floresta ou um bosque naquele local, tá? Então, agora a gente vai entendendo por que, mesmo nós temos três classificações de solos por diâmetro, nós temos vários, olhando, nos parece que nós temos muito mais tipos de solos, e é verdade, entretanto ligados ao processo de formação e não à resistência, ao diâmetro das partículas propriamente dito. Então nós podemos ter sim uns dois solos com uma aparência totalmente diferente, mas que a classificação deles seja a mesma. Por exemplo, nós podemos ter dois solos siltosos, mas que um é vermelho e o outro é mais cinzento, ok? Como eu disse para vocês, entender o processo de formação dos solos é muito importante para entender por que a cor afeta e não a resistência dele. Então, quando nós temos a formação do solo, são vários fatores que vão influenciar nisso. O tempo, quanto mais tempo, mais erosão ocorre dentro do nosso solo, por exemplo. O clima, se é um clima com mais calor, mais frio, isso também vai afetar no processo de sedimentação das rochas ou de degradação das rochas, de acordo com os agentes biológicos e físicos, tá?
os organismos que vão estar presentes ali também, bactérias, outros agentes compostos, animais que também vão fazer esse processo de formação dos solos, o material de origem, como eu falei para vocês, o mineral de origem, a rocha de origem, se é uma rocha sedimentar, uma rocha ígnea, uma rocha metamórfica, que vai conferir vários fatores para no final dar um solo, dar uma resistência a ele, dar uma cor. Entretanto, sem uma relação direta, e sim indireta, com uma soma de fatores, tá? Obviamente, o relevo também é muito importante. Então, aqui é como se fosse um conjunto de variáveis que, no final, é muito difícil saber a resistência de um solo pela cor, e por isso que não é esse método que nós utilizamos para determinar a resistência de um solo. Também é interessante ressaltar os horizontes, né? Então, nós temos, em um tipo de solo, nós temos vários horizontes. Entretanto, alguns solos têm menos horizontes, outros mais, de acordo com o grau de erosão que ele já teve ou de degradação que ele já teve. Por exemplo, esse solo aqui é um solo com todos os horizontes, que vai ter o solo de matéria orgânica, o solo com um pouco de matéria orgânica, mas também solo propriamente dito, e depois até chegar a rocha fragmentada, tá? Ok, finalizando o vídeo. Rodrigo, você acabou de falar que a cor não importa, tá? Então, como que nós podemos definir a resistência do nosso solo? Os fatores que mais influenciam a resistência do solo, e agora de maneira direta, não de maneira indireta, como a cor, seria o quê? O grau de compacidade, quão denso é esse solo, a quantidade de vazios que nós temos entre solos, se é um solo mais fofo, se é um solo mais adensado, também o nível de água, que isso sim vai influenciar na resistência do nosso solo, o grau de compacidade, que é um fator muito importante também. Então, obviamente, areias tendem a ter um pouco mais de resistência do que argilas, isso em todas as literaturas nos trazem essas referências, mas no final, a única maneira de você saber a resistência do seu solo é você ensaiando e inspecionando ele, tá? Por exemplo, com ensaios SPTs, ensaios CPTs, ensaios de Vanitest, que vão te trazer um informe como esse que vocês têm na tela, que vai, por camadas, te caracterizar não só o tipo de solo, mas também a resistência dele. Então, é importante vocês terem em mente que não é só porque a areia vai ser mais resistente que uma argila, ou se é uma argila sempre vai ser mais pior que sempre vai ser pior que uma areia, tá? Ou se é um solo argiloso vermelho, vai ser mais forte ou vai ter mais resistência que um solo argiloso roxo ou cinza, tá? Esse é muito importante vocês terem em mente. Cor não vai influenciar diretamente. E a única maneira de saber não é sabendo se é um solo arenoso ou argiloso, e sim fazendo ensaios, seja no seu, obviamente, no seu próprio terreno, ou até mesmo, mais interessante que isso, se você não tem essa possibilidade, perguntar para os vizinhos que já tiveram essa inspeção do solo e assim ter uma relação direta. Isso é um aviso que eu deixo para os colegas de profissão, que muitas literaturas utilizam como referência solos que não são do Brasil, que são do exterior, de outros países, de outros continentes, que têm um comportamento diferente, mesmo sendo solos iguais. Ou seja, você pode ter uma argila nos Estados Unidos que trabalha e tem um comportamento diferente de uma argila brasileira, e até mesmo dentro do próprio Brasil. Ou seja, nós podemos ver artigos diferentes dentro de solos brasileiros que, para o mesmo tipo de solo, ou seja, classificado como silt, o comportamento dele geotécnico vai ser bem diferente, tá? Então, o resumo desse vídeo é: cor não influencia diretamente em nenhuma resistência do solo, e a única maneira de você saber é fazendo correlações e utilizando os ensaios propostos aí dentro da literatura, como SPT, como CPT ou outro e afins, ok? Então, fica o recado. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta de onde você é, de onde você projeta, onde você constrói. Fico por aqui, até a próxima, tchau.